Bom, gente, vamos prosseguir então no nosso estudo de Hebreus 11. Estamos estudando aí os grandes heróis da fé, não é isso? Estamos aprendendo aí algumas lições. Nós estamos no parágrafo, que é um comentáriozinho ao que foi dito antes. Porque o capítulo 11 de Hebreus, a marca dele é a cláusulazinha, a palavrinha, né? A palavrinha, pistei, que significa pela fé. Então, essa palavrinha pistei, que a gente traduz com duas palavras, né? É uma palavra só na língua grega, mas são duas palavras do português para traduzir. Pela fé, pistei, pela fé. Porque fé é pistós, fé é pistós. Pistei é pela fé. Pistu é da fé. Então vai mudando de acordo com a função da palavra, né? Então a palavrinha que aparece, que rege todo o capítulo, é pistei. É um refrãozinho, né? Pela fé aconteceu isso, pela fé aconteceu aquilo, pela fé aconteceu aquilo outro. Então vai explicando, vai mostrando, vai descrevendo os homens que viveram pela fé. Então, num dado momento, quando chega no versículo 13, aí ele faz um comentário das cláusulas todas, dos personagens todos que ele mencionou antes. Depois ele retoma as cláusulas pistei. Ele continua falando pela fé, pela fé, pela fé. Mas agora, nos versículos 13, 14, 15, 16, ele faz um comentáriozinho acerca do que ele disse anteriormente. Então vamos ver então aí, para não perdermos de vista o todo do comentário, né? Então é o 13, o 14, o 15 e o 16, está quase tudo aí. Então fala assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então aí termina o comentáriozinho que ele faz acerca dos personagens que ele mencionou anteriormente. Então, nós estudamos o versículo 13 já. Nós dividimos esse texto em três partes, né? Nós dissemos que a fé abrange três compreensões. A primeira compreensão está no versículo 13. Nós dissemos, olha, a pessoa de fé, ela entende três coisas, ela compreende três verdades, nós dissemos. A primeira verdade que ela compreende é que há promessas que se cumprirão além desta vida, que está no versículo 13. Há promessas que se cumprirão além desta vida. Então, nós estudamos o versículo 13 lembrando disso. Eles morreram na fé. Eles morreram crendo, mesmo sem ver o cumprimento das promessas. Que eles entenderam. Algumas promessas vão se cumprir além desta vida. Eles compreenderam isso. É uma compreensão importante. Nós sabermos que o fim da nossa vida não significa o fim da nossa existência. É diferente. A minha vida tem um fim. A minha existência não tem um fim. Então nós temos que compreender essa distinção, que é uma distinção bíblica. E aqui ela está presente aqui. Eles morreram na fé. A vida deles aqui terminou, mas a existência deles não. Eles continuaram vivendo, sabendo, e morreram sabendo que as promessas se cumpririam um dia, na vida deles inclusive. Então, a fé, ela tem essa compreensão, que há promessas que se cumprirão além desta vida. O versículo 13 indica isso aí, e nós já estudamos o versículo 13 todinho já. Aí, a segunda compreensão das pessoas de fé está nos versículos 14 e 15, que nós não estudamos ainda. O 14 e o 15... Oi?
Mas o versículo 14 nós não olhamos ainda. Não. Ainda não. Nós lemos, acho que nós fizemos alguns comentários assim, só sobre eles, né? Muito assim por cima, mas nós não estudamos cada um deles, não. Nós vamos ver hoje o capítulo 14 o versículo 14 com seus detalhes. Robson, acho que você deve ter anotado, porque eu devo ter comentado algumas coisas assim, mas nós não comentamos os detalhezinhos desses versículos ainda. Nós vamos hoje caminhar um pouquinho mais, começando aí, vendo o 14. O 13 terminou. Faltou um pedacinho do 13, mas o 14 vai suprir esse pedacinho do 13 que faltou. Tá bom? Nos versículos 14 e 15, nós temos uma segunda compreensão. A segunda compreensão é a seguinte: a pátria presente é provisória. Acho que é isso que o Robson anotou, porque eu já falei isso, né? A pátria presente é provisória. Eu mencionei isso aí. E mencionei o 16 também. Existe uma cidade perene que Deus preparou. É a terceira compreensão. Então, eu enunciei as 3 compreensões. A primeira compreensão, que é o versículo 13, há promessas que se cumprirão além desta vida. Esse é o versículo 13. A segunda compreensão, a pátria presente, ou seja, onde nós moramos agora, é algo provisório. Então, agora nós vamos aprender o que é pátria no texto bíblico. Porque para nós, pátria é uma coisa. No texto bíblico, pátria é outra coisa. Um pouquinho diferente. Então nós vamos ver isso aí hoje. E o último versículo, 16, tem a terceira compreensão. Existe uma cidade perene que Deus preparou. Está no versículo 16. O homem de fé compreende isso. O homem de fé compreende que existe uma cidade perene que Deus preparou. Então ele olha para isso, ele espera isso. Vamos então ver aí o versículo 14 e 15. A pátria presente é provisória. Vamos olhar então aí. Veja aí o que diz o texto aí, versículo 14. Porque os que falam desse modo. Estão vendo aí o versículo? Os que falam desse modo. Qual é a pergunta normal que aparece aqui? Vamos supor que vocês começassem a leitura do texto no versículo 14 e tivessem perdido os versículos anteriores. Qual seria a pergunta natural que ia surgir aqui? Os que falam desse modo. Qual seria a pergunta normal? De que modo? Os que falam desse modo. De que modo? Agora, graças a Deus, nós não perdemos o texto anterior, né? Então, esse modo está onde? No 13. Então, qual é esse modo? De que modo eles falavam? Eles falavam desse modo. Confessando, é só ver o 13. Desce lá, Mateus, no 13. Olha lá. Eles confessavam que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Esse é o modo como eles falavam. O que vocês acham desse modo de falar? Dependendo do local é arriscado. Dependendo do local é arriscado. Mas é certo o crente falar assim? É certo o crente falar desse modo? É certo, né? Porque isso aqui, esses heróis da fé, são homens que são exemplos para nós. Ele não está só elogiando uma galeria de grandes heróis. Ele está mostrando, pelo exemplo deles, como nós devemos viver. Então, se eles falam desse modo, nós também devemos falar desse modo. Devemos dizer também, olha, eu sou o quê? Eu sou um estrangeiro. Eu sou um peregrino. Lembrando sempre o seguinte: naqueles dias, ser estrangeiro e ser peregrino era uma marca de status inferior.
o estrangeiro, assim como hoje, né? O estrangeiro não poderia ter cargos públicos, não poderia ter certos direitos que os cidadãos tinham. Então, o estrangeiro era visto como alguém desprotegido pelas leis. O estrangeiro era visto como alguém desprotegido por Deus. Por quê? Porque na mentalidade do homem antigo, os deuses habitavam em regiões. Tem até o paganismo evangélico, né, que fala que tem espíritos territoriais, né? Sabe o que é isso aí? Isso é paganismo. O paganismo dizia isso. O paganismo dizia que cada país, cada cidade, cada território tinha um deus. Então o estrangeiro, quando ele saía da sua terra, ele ia para outra terra, o deus dele ficava para trás. E ele tinha medo, que ele falava assim, eu saí da minha terra, eu estou fora da proteção do meu Deus. Estou fora da proteção do meu Deus. Agora, estou à mercê de mim mesmo. E quando ele chegava noutra terra, as pessoas sabiam disso. Ó, essa pessoa, você pode fazer o que você quiser com ela, porque ela não tem a proteção do Deus dela. Então o estrangeiro era alguém vulnerável, era alguém sem status, era alguém inferior, era alguém desprezado, perseguido, por causa dessas coisas todas. As pessoas acreditavam desse jeito, pensavam desse jeito. Inclusive, elas pensavam que tinha Deus que morava até no terreno onde elas habitavam. Tinha, por exemplo, uma fazendinha da família. Os ancestrais daquela família eram os deuses que protegiam aquele terreno. Quando a pessoa saía da fazenda dela, ela sabia que não estava com a proteção dos seus ancestrais. E elas faziam cultos para os seus ancestrais, para proteger aquela propriedade, aquela chacrinha, aquela fazendinha. Esses cultos se chamavam, esses deuses ancestrais, se chamavam lares. Lares. E eles então acendiam uma fogueirinha para adorar esses deuses lares. É por isso que surgiram as lareiras. Nós temos lareiras em casa, não temos? Alguns têm lareira em casa, alguns têm muito frio, tem lareira. Lareira, antigamente, na época dos pagãos, era um nicho de adoração dos ancestrais. Nós falamos, né? Aqui é o meu lar. Nós falamos, só que falamos no sentido de casa. Mas na época, lar era a habitação dos espíritos dos ancestrais. E estar no lar era estar sob a proteção desses espíritos dos ancestrais. Então essa mentalidade toda existia na antiguidade. Espíritos territoriais. Como o neopentecostalismo ensina, né? Ah, tem espíritos territoriais, né? Tem espíritos... Isso é tudo mentira. É paganismo. Por quê? Por que será que os babilônios, os assírios, os povos da antiguidade, quando eles chegavam num país, eles tiravam o povo de lá e levavam para outra terra? Por quê? Por que eles faziam isso? Porque eles remanejavam os povos. Tiravam os judeus daqui e colocavam na Babilônia. Pegavam as pessoas da Mesopotâmia e colocavam na Palestina. Por que eles faziam isso? Porque eles tiravam as pessoas do seu lugar. Porque eles pensavam assim, nós vamos tirar as pessoas da proteção do seu Deus. E eles vão ficar desencorajados a se rebelar. Porque saberão que estão numa terra estranha, onde não terão a ajuda do Deus deles. Olha como eles eram espertos, hein? Então as pessoas exiladas não tinham coragem de se rebelar. Porque sabiam, se eu me rebelar, eu não tenho Deus nenhum me ajudando. Eu estou numa outra terra, de um Deus estranho. Eu não vou ter a ajuda do meu Deus. Então tudo isso tinha fundo religioso. Ok? Então, ser peregrino era algo muito ruim. Hoje já é ruim. Ser estrangeiro já é ruim hoje. Por razões jurídicas e por razões culturais. Você chega num outro país, geralmente você é desprezado. Assim como estrangeiros que vêm para cá, muitas vezes são desprezados também por brasileiros. Nós não somos os santinhos não, do mundo, não. Muitos estrangeiros reclamam de que são por serem desprezados por nós. Então existe tudo isso por razões culturais e razões jurídicas também. Um estrangeiro aqui, juridicamente, tem direitos limitados. Não tem os direitos que nós temos. É diferente. Então, desfrutam de um status inferior. Então, quando alguém fala assim, olha, eu sou estrangeiro, eu sou peregrino, naquela época, isso era admitir que era alguém de um status inferior. Agora,
nós, sabendo disso, podemos falar desse modo? Olha, eu sou um estrangeiro, eu sou um peregrino aqui. Eu tenho que lembrar que falar deste modo, isso é uma admissão, é admitir algo. Admitir o quê? Olha, aos olhos de vocês eu sou desprezível. É isso aí. Não é só falar sou estrangeiro, não é só isso. É saber, ao dizer isso, eu estou admitindo diante das pessoas, olha, eu sou desprezível para vocês. Vocês não entendem a minha língua, vocês não entendem a minha cultura, vocês não entendem o meu modo de pensar, os meus valores. Vocês não entendem, vocês não conhecem os meus costumes, porque neste mundo eu sou um estrangeiro. Eu não sou daqui. Eu pertenço a outra pátria. Os valores que vocês têm não são valores que eu tenho. Imagine, por exemplo, as esposas crentes. Elas são como as esposas incrédulas? Não. Elas são diferentes. Agora, quando elas tentam explicar como elas são no trato com seus maridos para as esposas incrédulas, as esposas incrédulas olham para elas e falam, o quê? Você é uma burra. É isso que elas falam. Você é uma idiota. Você é assim? A esposa crente fala, eu não sou uma burra nem sou uma idiota. Eu sou de um país que tem um rei. E esse rei, ele ensina como devem ser as esposas. E eu obedeço esse rei. Eu não sou desse mundo, eu sou estrangeira aqui neste mundo. No seu mundo, no mundo que você vive, no seu país que é este mundo, os costumes são esses, a visão é essa que você me expôs. No meu país, no país a que eu pertenço, a esposa é de outro jeito. Os maridos, mesma coisa. Os maridos crentes, quando conversam com os maridos incrédulos, os maridos incrédulos falam assim, o quê? Você é um idiota. Você faz isso por sua esposa? Você é assim com a sua esposa? Você é um imbecil. Você é louco. Você está maluco. Ele fala, não, não sou maluco. É que a sua visão no seu país, que é este mundo, é essa. Eu sou de outro país, sou de outro mundo. Eu sou de uma outra pátria. E nessa outra pátria, os maridos são assim. Você não entende. Você nunca vai entender. Você não entende porque você é dessa pátria aqui, eu sou de outra. É outra cultura, é outro modo de falar, de pensar e de viver. Você não entende a minha cultura e o meu país. Eu sou estrangeiro aqui. Você sempre vai me desprezar, porque aqui eu sou um estrangeiro. Okay? Então note, será que os patriarcas falavam que eram estrangeiros? Sim ou não? Falavam, né? Veja Gênesis 23:4. Mateus, mostra lá. Gênesis 23:4. Talvez o autor de Hebreus tenha se lembrado disso. Gênesis 23:4. Veja aí. Gênesis 23:4. Olha Abraão falando. Versículo 3. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta. Sara tinha morrido, né? Então ele se levantou, depois que ela morreu, e falou aos filhos de Et, que eram os moradores ali, os heteus, moradores de Canaã. Ele falou o seguinte, sou estrangeiro e morador entre vós. Olha aí, olha o que ele disse. Ele admitiu que ele era um estrangeiro. Eu sou estrangeiro aqui. É isso que o autor de Hebreus está lembrando. Eles reconheciam, eles admitiam que eram estrangeiros. Veja também o 47:9. 47:9. Gênesis 47:9. Aí, Jacó respondeu a Faraó. Aqui, quando Jacó, no final da vida, encontrou com o rei do Egito, Faraó. Olha o que ele disse para Faraó. Os dias dos anos das minhas peregrinações. Ele falou, olha, na minha vida eu fiz o quê? Eu peregrinei por este mundo. Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Está velhinho já, né? Mas ele reclama que viveu pouco. Já pensou? Olha o que ele fala. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida.
130 anos foi pouco. Reclamou. E não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Pessoal, meus pais, Abraão e Isaque, também peregrinaram, mas eles peregrinaram por mais tempo do que eu. Eu peregrinei pouco, só 130 anos. Já pensou? Até que queria viver bastante ele, né? Eu acho que vou peregrinar até os 60 no máximo. Enfim, essa era a confissão deles. Eles falavam desse modo, eles confessavam isso, eles admitiam que eram peregrinos. Tem uma visão bonita sobre isso do rei Davi, em 1 Crônicas 29:15. A visão muito bonita é Davi orando. E quando Davi ora, ele fala que nós somos peregrinos, o seu povo. Somos peregrinos. 1 Crônicas 29:15. 1 Crônicas 29:15. Vamos ver lá. Olha o que Davi fala para Deus aqui. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Olha a visão dele. Somos estrangeiros aqui. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Estamos apenas peregrinando no rumo da nossa pátria definitiva. E no Novo Testamento, os crentes são chamados de peregrinos. Quem chama os crentes de peregrinos no Novo Testamento? Quem sabe? Quem é o apóstolo que chama os crentes de peregrinos? Não é o apóstolo Paulo, é Pedro. Pedro chama os crentes de peregrinos. Na primeira carta, 1 de Pedro 1, versículo 1. Veja lá o 1 de Pedro 1, versículo 1 e o 2:11. Vamos olhar lá. 1 de Pedro 1, versículo 1. Olha aqui, ó. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, ele chama os crentes de eleitos, que são forasteiros. Olha aqui, ó. São peregrinos, são forasteiros. Forasteiros da dispersão, a diáspora. Ele fala no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Aqui, essas regiões são todas na Turquia. A Turquia era dividida em distritos, em províncias. E todas essas províncias aqui eram na Turquia. Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E os crentes espalhados por essas províncias, ele chama de forasteiros, peregrinos, estrangeiros. Tem o 2:11 também. Olha o 2:11 de Pedro. 1 de Pedro 2:11. Essa é a visão que os cristãos têm, né? Os homens de fé têm. Eles sabem que são peregrinos. Olha aqui, ó. Amados, falando para os crentes, né? Como é que eu sei que é para os crentes? É disso aqui, ó. Os agapetoi, os amados. São aqueles que são amados por Deus e amados pelos irmãos. Então ele fala, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Ele fala, olha, não se deixem levar pelos desejos naturais, porque essas coisas são coisas pertencentes a esta vida, e vocês são peregrinos aqui. Não vale a pena perder a vida em meio a essas coisas. Então, o conceito de peregrinação me ajuda até na vida cristã mais zelosa. Se eu sei que eu sou um peregrino, a minha vida cristã vai ser de um zelo maior. Eu não vou me apegar a certas paixões deste mundo, não vou me apegar a certas coisas deste mundo, sabendo que eu sou apenas um peregrino aqui. Então é importante isso aí. Então, esses personagens de que falam os versículos 1 a 12, eles falavam desse modo. Eles falavam assim, eu sou um peregrino.
Era assim o modo como eles falavam, porque eles entendiam que realmente não pertenciam à terra em que eles estavam. Bom, como continua o versículo? Veja aí. Os que falam deste modo, e o que vem agora? Deu um verbo aí, né? Os que falam desse modo, manifestam. É o verbo que aparece aqui. O que é manifestar? Manifestar. O que é manifestar? Assim, pode ter dois sentidos aqui manifestar. Dois significados são possíveis aqui. Primeiro, manifestar, verbinho aqui, pode significar evidenciar. Eles evidenciam, eles mostram. O sentido mais comum seria esse, né? É o verbo fanerol. Assim, nós não temos no português nada parecido. Aqui está enfanizo. Tem uma palavra que é um pouco parecida. Porque tem fani. Fani é aparecer, né? Aparecer. É um pedacinho da palavra aparecer. Nós temos em português, tem epifania. Epifania é manifestação. Epifania é manifestação. Aqui o verbo é enfanizo, manifestar. Eu manifesto, enfanizo é eu manifesto. Então pode significar mostrar. Então eles mostravam algo quando falavam assim. Quando eles falavam desse modo, eu sou um peregrino, eles mostravam algo. Esse é um sentido. Mas esse verbinho também pode significar uma declaração oficial. Não só uma evidência, mas uma declaração oficial. O que é uma declaração oficial? O que é isso? O que é uma declaração oficial? Tem um exemplo de declaração oficial em Atos 24, versículo 1. Vamos ver lá. Atos 24, 1 tem um exemplo de declaração oficial. Vamos olhar lá. Atos 24, 1. Olha aqui, ó. Um exemplo do verbo aqui, com uma declaração oficial. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com um certo orador, chamado Tértulo. É um advogado, né? Aqui chamado de orador, que a palavra sugere alguém que tem uma boa retórica. É um advogado, mas um advogado de boa retórica, que faz defesas orais e acusações orais, chamado Tértulo. Os quais, e aqui vem, ó, o verbo manifestar. Os quais manifestaram ao governador libelo contra Paulo, ou seja, eles apresentaram um documento oficial. Eles manifestaram uma acusação formal contra Paulo. Era uma manifestação oficial. Então, a palavra manifestar que aparece em Hebreus pode ter esses dois sentidos. Pode ter o sentido de simplesmente a pessoa dizer o seguinte, olha, ela mostrar que ela é um peregrino, ela falar como um peregrino, ou ela declarar oficialmente, ela apresentar-se oficialmente como um peregrino. Essas duas coisas são possíveis. Agora, é assim, como seria isso na prática? Imagine, você vivendo no seu dia a dia, nos seus relacionamentos interpessoais, você se manifesta, você se mostra um peregrino. Você mostra que você, nos exemplos que eu dei agora, você mostra que não é deste mundo, que é de outra pátria. Alguém zomba de você como jovem, por exemplo. Ah, você não faz essas coisas? Você é um trouxa por não fazer isso. Você é um imbecil por não fazer isso. Você deveria aproveitar a sua juventude. Ele vai falar assim, olha, a minha visão da vida e deste mundo é diferente.
Eu não vejo a vida e o mundo como vocês veem. Eu sou de outra realidade, eu não sou disso aqui. Isso seria uma forma de falar que mostra que a pessoa é peregrina. Agora, uma manifestação formal disso, geralmente é no âmbito jurídico, como acontece aqui e acontece em outros lugares do Novo Testamento. Uma manifestação assim é no campo jurídico. Eu apareço diante de uma autoridade. E diante daquela autoridade eu sou questionado. E aí eu manifesto numa palavra formal, numa defesa formal, numa manifestação verbal formal, eu manifesto que eu sou peregrino. Eu digo, olha, eu estou sendo acusado disto, disto e disto, e eu quero declarar oficialmente, eu quero que conste dos autos que eu vou dizer agora. Eu quero que conste na ata o que eu vou dizer agora. Eu sou um peregrino aqui. Eu sou um cidadão dos céus. O meu rei é Jesus Cristo. O meu juiz é Jesus Cristo. O Senhor é um juiz. E eu reconheço isso. Mas o meu juiz supremo é Jesus Cristo. O Senhor é uma autoridade, eu reconheço isso. Mas a minha autoridade suprema é o meu Rei Celeste, é o Senhor Jesus Cristo. E é a Ele a quem eu sirvo. Eu vou obedecer vocês até o ponto em que as ordens de vocês não entrarem em conflito com as ordens do meu Rei. Porque no momento em que as ordens de vocês entrarem em conflito com as ordens do meu Rei, eu vou desobedecê-las, porque eu sou peregrino e estrangeiro nesta terra. E eu quero que isso conste aí da ata e dos relatórios de vocês, que conste que eu sou um cidadão do reino celeste, um servo do Rei dos Reis, e que eu vou obedecer vocês até o ponto em que vocês não conflitarem com o meu reino. Quando vocês conflitarem com o meu reino, eu vou desobedecer e vou fazer o que o meu rei manda. Opa! Já isso, já a manifestação o quê? Oficial, formal, jurídica. Que é o uso nessa passagem, por exemplo, que nós lemos agora de Atos. Uma manifestação formal, jurídica e oficial. O que vocês acham disso? Estão afim de fazer isso? Quem faz isso? O homem que tem fé. Ele precisa de muita coragem. De onde vem essa coragem? De onde vem essa coragem? Do Senhor, que é dada a quem? Aos homens que têm fé. Está faltando isso hoje em dia? O que vocês acham? Os que falam deste modo. Vocês conhecem muitos que falam deste modo? O que vocês acham? Está difícil, hein? Os que falam deste modo, nós não temos visto mais. Poucos. Tem medo, né? Eles têm medo. O crente de hoje é um covarde que não quer desagradar o mundo. Ele tem medo das caretinhas do mundo. Ele tem medo de falar alguma coisa, o mundo fazer assim, ó. Ele tem medo disso. Ele quer falar alguma coisa e o mundo fazer assim, ó. É disso que ele quer. Esse não é o servo de Cristo, não é. Paulo disse, se eu quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Os crentes de hoje têm medo de carinha feia. Os crentes de hoje têm medo de biquinho. O biquinho do mundo, o mundo faz assim, ó. Eles ficam com medo. Ai, desculpa. Não é disso que estamos falando aqui. Estamos falando de homens de fé. Homens que falam desse modo. Eu sou estrangeiro, sou peregrino, vocês vão me desprezar, mas eu não sou desta pátria. Você fala, Maurício? Pastor, prova disso é países onde o evangelho é proibido de ser pregado, os crentes que se portam desse modo, cumprem de modo oficial diante das autoridades. Sim. Exato, eles falam de modo oficial. Comparecem lá e falam. Olha, eu não sei direito como foi a história, porque as notícias chegam para a gente de um modo meio distorcido. Alguns elogiando, outros falando mal. Mas eu não sei os detalhes porque eu não assisti o videozinho que tinha lá essa entrevista. Mas esse novo ministro do STF, ele se apresenta como um pastor presbiteriano.
e perguntaram, parece que um deputado, ou um senador, eu não sei agora onde foi que isso aconteceu, em que esfera isso aconteceu, perguntou o que ele achava da união civil entre pessoas do mesmo sexo. Foi quando ele foi sabatinado. Foi quando ele foi sabatinado. E o que foi que ele respondeu? É claro que essa pergunta iriam fazer para um pastor. É claro. Isso é óbvio. É óbvio que eu vou jogar essa pergunta para o pastor. É claro. Ele devia estar preparado para isso há muito tempo. E qual foi a resposta que ele deu? Segundo consta, claro, tem todo o contexto que eu não vi, não posso emitir um juízo seguro, porque eu não vi os vídeos e não li as coisas todas, as coisas chegaram para mim muito fragmentadas, mas segundo disseram, a resposta dele foi a seguinte: eu vou respeitar a Constituição. Ou seja, eu vou, nos meus julgamentos, eu vou considerar válida essa união. Eu vou fazer isso. Ok? Tudo bem? Ele pôs a lei, Parabéns. a lei da terra acima da lei de Deus. Sim. Parabéns. Ótimo. Qual foi a reação facial das pessoas do mundo? Foi um sorrisinho ou foi cara feia? Sorrisinho. Se foi isso, eu não conheço esse homem, mas se foi realmente isso, esse homem não falou como um peregrino. Não falou. Ele mostrou covardia, desculpem, com todo respeito, será o nosso juiz, autoridade e tudo mais, vamos respeitá-lo, mas se ele agiu desse modo realmente, ele se acovardou num momento crucial, porque é fácil mostrar coragem quando não há um preço a pagar. Mas quando há um preço a pagar, é aí que eu mostro a minha coragem. É aí que é quando tem um custo. É quando o preço é alto. Como no passado, os crentes pagavam com a própria vida. Mas ele ficou com medo, se isso for verdade, se o que tem dito, se o que tem chegado até nós for verdade, então diante da ameaça de não ser aprovado, ele disse o que queriam ouvir. Agora estou bem, estou seguro, não feri as convicções do movimento LGBT e das tendências do mundo atual que sacralizaram o homossexualismo. O homossexualismo no mundo moderno é algo sagrado, você não pode tocar nisso, é santo, é sacrossanto, você não pode tocar nisso. Se você tocar nisso, é crime. É como no passado, a figura do imperador romano era sacrossanta. Eles perguntavam assim para o cristão: César é senhor? Isso tinha implicações religiosas. O que os cristãos covardes diziam? César é senhor. É senhor. Tudo bem, pode ir embora. Obrigado. Gostei da sua declaração. Muito obrigado, volte sempre. Não tem problema. Você pode realizar seus atos de comércio, você pode realizar seus atos da vida civil, porque você disse que César é senhor. E de fato ele é. Muito obrigado, volte sempre. Gostamos de você. Chegava para um crente fiel, diziam: César é senhor? Ele dizia assim: olha, eu respeito César, ele é o imperador, ele é a autoridade, eu oro por ele, eu obedeço, eu amo esse imperador, eu vou obedecê-lo, eu vou servi-lo como a autoridade humana que ele é, mas ele não é Kyrios. Kyrios é Jesus. Ele pode ser aí um imperador, um governante terreno, mas Kyrios, Senhor, só Jesus é Senhor. O quê? Você vai ser preso. Lamento. Eu sou um estrangeiro aqui. Eu não sou deste mundo. A minha visão das coisas é diferente da sua. Eu não posso pensar como você. César não é Senhor. Não é Kyrios. Ele é um governante, um líder político, mas não é Kyrios. O que esse homem devia ter dito? Olha, essas questões, quero deixar bem claro aqui, eu sou um cristão.
Eu não concordo com essas uniões. Na minha concepção, essas uniões desonram as pessoas, a dignidade humana, e desonram o próprio Deus que criou o casamento. Na minha concepção, essas práticas são imorais, e essa imoralidade prejudica a sociedade. E eu, como agente social, cristão, vou trabalhar para que isso não seja aprovado em momento algum. Se os meus colegas tomarem uma decisão colegiada nessa direção, é claro que eu não vou atacá-los, nem desrespeitá-los, nem me insurgir contra eles. Mas eu quero deixar bem claro, eu sou cristão. Eu sou um servo de Jesus Cristo. E a minha concepção sobre essas coisas é esta. Eu considero isso pecado, errado e um mal para a sociedade. Qual seria a reação das pessoas diante disso? Seria assim? Seria assim. Talvez não fosse aprovado. Talvez não fosse. Mas é aí que está, né? Quanto custa ser corajoso? Ser corajoso diante no Facebook é fácil. Tem um monte de gente que xinga os outros no Facebook, não tem? É fácil. Agora, quando tem um custo, aí é diferente. Então, notem bem, se a história foi realmente essa, muito triste, porque esse homem não honrou o seu Senhor. Na verdade, não antes honrou. dele responder, ele disse que, de acordo com as convicções religiosas dele, ele tem as posições em relação a esse assunto, de qual ele não pode tratar, porque ele agora é um juiz e tem que tratar de acordo com a Constituição. Ok. Aí eu não sei, ele não colocou ser contra, disse que, de acordo com o que ele crê, deixou claro que isso Mas é uma sabonetada. deu uma sabonetada. Sabonetada. É triste, né? Bom, enfim, eu estou comentando aqui isso. Se não aconteceu como eu falei, me perdoem, porque, como eu disse, as coisas chegaram fragmentadas para mim. Eu estou dizendo, se o que aconteceu foi desse modo como chegou para mim, então ele não agiu corretamente. Não agiu corretamente. Devia ter sido mais corajoso, numa oportunidade ímpar de mostrar o que é um peregrino, de mostrar o que é um cristão de verdade. Numa oportunidade sem igual de mostrar para o Brasil inteiro, e quem sabe até para o mundo, como é um cristão corajoso. Perdeu essa chance. Perdeu e foi ridicularizado, porque o UOL postou que o ministro evangélico é a favor do casamento. Exatamente. Ponto para quem? Quem ganhou com essa resposta? Quem saiu lucrando com essa resposta? A causa do mestre ou a causa contrária do mestre? A causa contrária do mestre. É só colocar na balança, né? Quem ganhou com isso? Quem ganhou com essa resposta? Está claro para nós quem ganhou. Então, notem, esse texto aqui, com essa palavrinha aqui, ó, manifestam, né? O verbo que aparece aqui, que eu mencionei para vocês, vou repetir aqui para vocês, o verbo enfanizo, manifestar, tem esses dois sentidos. Mostrar, né? Mostrar apenas ali, evidenciar, e uma declaração formal, em que eu digo, né? Olha, eu sou um peregrino, eu tenho um outro rei, eu pertenço a outra pátria. Diante de uma autoridade, ó, anote isso em ata, registre-se isso aí. Eu disse isso, eu sou um peregrino, sou um servo de Jesus Cristo, pertenço a uma outra pátria e não a essa pátria aqui. Isso é muito importante, essas distinções. Agora, notem bem, o texto fala, eles manifestam o quê? Eles manifestam estar procurando. O que significa isso? O que é procurar? Está errada essa tradução, né? Está procurando uma pátria? Onde é que será que está o céu? Será que está aqui? Será que está lá? Estou procurando o céu, não sei como faz para chegar. É assim? Era esse o caso deles? Como é que eu faço para chegar no céu? Estou perdido. Alguém sabe como faz para chegar no céu? Não sei qual caminho. Estou procurando. É isso que significa aqui? Não. Está indo na direção. Aqui, na verdade, a palavra que aparece aqui, quer ver? Ela aparece em outro lugar, dá para ter uma ideia. Quer ver? Ela aparece em Atos 13:7. Aí dá para ter uma ideia melhor do significado.
em Atos 13, 7. A gente entende melhor. Não é que está procurando perdido, onde será que é o caminho para a pátria? Não é isso. Ficou estranha essa tradução, né? Atos 13, 7. Olha aqui, ó. Olha a palavrinha aqui, ó. Ela é essa aqui, ó. Procurar está aqui, ó. O verbo procurar que aparece aí é exatamente esse aqui, traduzido aqui como diligenciar. Olha como fica. Ó. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. O que é diligenciar aqui? Ele aspirava, ele queria, ele desejava ouvir a palavra de Deus. A ideia presente mais é essa. Então, quando o texto fala que eles procuravam uma pátria, significa eles ansiavam por uma pátria. É como aqui, Sérgio Paulo ansiava ouvir a palavra de Deus. Jerusalém Celeste está descendo aí. Tá. Acho que eles estão desfazendo os andaimes, né? Montando. Os andaimes. A tela, né? E aí tem que colocar andaimes. Né? Bom, então, o que o texto aqui está falando é isso. Olha, os que falam desse modo, eles manifestam que estão ansiando, aspirando uma pátria. Tá? Pátria, eu falei para vocês no começo, pátria no Novo Testamento não é um país. Para nós, pátria é país. Então, qual é a sua pátria? O Brasil. Então, isso para nós é pátria, é o país. No Novo Testamento, pátria pode ser até uma cidade, é o lugar do nascimento. Então, Jesus, por exemplo, ele realizou milagres em Cafarnaum. E diziam, olha, por que você não realiza também milagres na sua pátria? A pátria seria o que no caso? A cidade onde ele nasceu, Nazaré. Olha, oi? Não entendi. Não, mas é que onde ele foi chamado Nazareno, nasceu em Belém, mas ele passou a vida toda em Nazaré. Então, dizer, olha, realize esse seu trabalho na sua pátria. Aí, no caso, é a cidade da pessoa. Então, em Hebreus e no Novo Testamento, pátria pode ser a região que a pessoa está, o que nasceu, ou a cidade que ela nasceu. No caso, a minha pátria seria São Paulo, a cidade de São Paulo. Eu nasci em São Paulo. Já a Sofia, minha filha mais nova, a pátria dela é Atibaia. É a cidade que ela nasceu. Então, no livro de Hebreus, há esse sentido da palavra. Por isso que fala assim, olha, nós estamos esperando uma pátria. E outra hora fala, nós estamos esperando uma cidade. Por quê? Porque na mente do escritor, cidade e pátria é a mesma coisa. Então, o texto fala assim, olha, eles estavam procurando, ansiando uma pátria. Eles eram peregrinos e falavam isso porque eles ansiavam chegar logo numa cidade, numa pátria. Agora, que pátria é essa? Que pátria é essa? É assim, em Hebreus, é meio nebuloso assim isso aí. Porque a cidade futura, a cidade que é o local da felicidade plena dos salvos, ela aparece em 3 aspectos na Bíblia. Assim, a cidade pode ser o céu. A cidade pode ser o céu. O apóstolo Paulo em Gálatas fala que existe uma Jerusalém celeste do céu. Então pode ser isso. Então nós estamos, aí no caso, os homens de fé, eles estavam anelando ir para o céu. Pode ser isso.
Na verdade, no capítulo 12, veja lá, Mateus, no 12, fala um pouquinho, parece falar um pouquinho disso. Olha só o 12, 22. É um pouquinho mais para frente. Parece falar um pouquinho disso. 12, 22. Olha aqui, ó. Mas tendes chegado ao Monte Sião, falando de nós, que nós chegamos ao Monte Sião, Monte Sião é Jerusalém. Isso é Monte Sião. Monte Sião é um símbolo de Jerusalém. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, que é, né, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Esse texto aqui fala que nós pertencemos a isso aí. Que como crentes que nós somos, nós pertencemos a essa realidade aqui. Monte Sião, cidade do Deus vivo, Jerusalém celeste, incontáveis hostes de anjos, universal assembleia. Olha aqui, ó, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Então, pode ser que essa pátria seja o céu. E Paulo fala de uma Jerusalém celeste. Pode ser isso. Pode ser também a cidade de Jerusalém na época do reino messiânico. Porque a Bíblia fala em Isaías, no capítulo 60, que quando Jesus voltar, ele vai governar numa Jerusalém restaurada. Pode ser isso também. Aguardamos essa pátria. Veja Isaías 60. Olha como vai ser essa cidade. Aí é a Jerusalém terrena que é glorificada. A Bíblia fala que quando Jesus voltar, a cidade de Jerusalém, a cidade terrena de Jerusalém, ela será como que glorificada, revestida de glória. Vai ser como uma cidade celeste. Isaías 60. Olha aqui, ó. Aqui é o profeta falando com a cidade. Ó, Jerusalém é restituída a sua glória. Olha aqui, ó, dispõe-te, resplandece. É o profeta falando com a cidade de Jerusalém, a cidade terrena. Levante-se e resplandeça, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. É Jesus reinando em Jerusalém. A Bíblia fala isso, que Jerusalém é a cidade do grande rei, que é Jesus. E a Bíblia fala que o Senhor, quando voltar, sentará no trono da sua glória. Onde será isso? Em Jerusalém. Aí continua. Olha aqui, ó. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti, Jerusalém, aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. É algo maravilhoso isso. 3. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Então, Jerusalém hoje é uma cidade até feinha, né? Mas ela será glorificada quando o rei chegar. Pode ser essa pátria. Que pátria estamos aguardando? E esses homens, eles aguardavam que pátria? O céu, essa aqui. Eu acho que eles aguardavam essa aqui. Eu acho. Não sei. Porque havia promessa de que eles iriam herdar a terra. Eles iriam herdar a Palestina. Então eu acho que eles aguardavam isso aqui. Aguardavam a Jerusalém glorificada, com o Senhor reinando ali. Essa é a pátria que eles... O autor de Hebreus fala que ele aguardava a cidade que tem fundamentos. Aqui. Pode ser isso. E tem uma outra possibilidade. Tem uma outra possibilidade que está em Apocalipse 21. É a última possibilidade que pode ser também. Apocalipse 21, versículo 1. Aí é difícil a gente saber, né? O fato é que todas elas você vai conhecer. Tá? Fica tranquilo, fique sossegado, que o que você tem pela frente é muito bom. Olha lá. Aqui, ó, vi novo céu e nova terra. Aqui
já não existe mais Jerusalém terrena. Aqui já acabou tudo. Aqui, nesse momento, o mundo acabou. Não tem mais esse mundo aqui. Pedro fala que tudo vai se desfazer pelo fogo. Então, Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. Ele vai construir um novo céu e uma nova terra. Olha aqui, ó. O primeiro céu e a primeira terra passaram. Olha lá. E o mar já não existe. Então aproveite para fazer um cruzeiro agora. Porque nessa época aqui já não terá mais nem mar. Né? Vai ter rio, vai ter lago, mas mar não vai ter. Então, note bem, aqui já não é mais a Jerusalém terrena. Porque quando Jesus voltar, ele vai reinar nessa Jerusalém glorificada, vai ter mar. Vão trazer, inclusive, as pessoas virão pelo mar para visitar a cidade e tudo mais. É esse mundo aqui, com essa cidade glorificada e o Senhor reinando. Mas depois disso, depois de um reino de 1000 anos, aí a Bíblia fala que Deus fará um novo céu e uma nova terra. Aí é outra realidade. E olha o que vai acontecer nesse novo céu e nova terra. Olha só. O primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E aí veja, olha o que ele vê. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Pode ser essa pátria aí. Pode ser essa. Aí é depois de tudo, depois que esse mundo acabar. É o novo céu e nova terra. Haverá essa cidade que vai descer do céu. Na sequência do capítulo, se você quiser ler em casa, vai descrever o tamanho dela. Tem as medidas dela na sequência. Vê lá os 5 lá. Pode continuar aí. Vai falando, segue em frente. Pode ir em frente. Olha lá. O 10, o 11. Olha aí, mostra ali, Jerusalém no 10. Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus. E aí fala, a qual tem a glória de Deus. E aí fala da muralha. Descreve a cidade. As portas, são 12 portas. Os nomes escritos nas portas. Os fundamentos da cidade, o material usado nos fundamentos da cidade. As medidas dela, todas as medidas. Tudo descrito aí. Tem uma praça no meio dela, que eu já falei para vocês também. Tem um rio também que passa por ela. Tem toda a descrição ali. Tá? Eu vou morar nessa cidade e na zona nobre dessa cidade aí. É que não tem outra zona, né? É só a zona nobre que tem, né? Lá não tem zona simples assim, né? Só a zona nobre. Né? Lá não tem zona norte. Não tem Guarulhos lá. Né? Isso aí é preconceituoso, hein? Eu nasci na Vila Ema, lá não tem Vila Ema. Né? Lá não tem Vila Ema. Lá é uma cidade toda ela nobre. Se vocês quiserem conhecer essa cidade melhor, para quando chegar lá não se perderem, leiam esse capítulo aqui, o 21. Então você vai chegar lá, vai fazer papel de tonto. Né? No dia futuro, vai dizer, o que é aquilo lá? Você não leu Apocalipse 21? Mas aqui não tem praça? Você não leu a Bíblia? O que você está fazendo aqui? Nem a Bíblia você lia. Vai dizer, você não sabia disso? Que material é aquele no muro? O quê? Você não sabe? O que você está fazendo aqui? Você nunca leu a Bíblia não, rapaz? Vai levar bronca de anjo na eternidade. Enfim, o fato é o seguinte, os que falam desse modo, eles manifestam informal e formalmente que aspiram por uma pátria. Que pátria é essa? Olha, pode ser essas 3 aqui. Porque na nossa sequência, na sequência da nossa
da nossa história futura, o que vai acontecer? Eu vou morrer. Para onde eu vou? Para Jerusalém celeste. E depois disso? Haverá a ressurreição dos mortos. Onde eu vou reinar? Na Jerusalém glorificada terrestre. E quando acabar tudo? Para onde eu vou? Para Jerusalém do novo céu e da nova terra. Ou seja, é uma pátria só em 3 versões. Né? É uma pátria só em 3 versões. São essas as pátrias que eu aspiro. Eu vou estar lá no céu pensando, quando será que eu vou estar? Quando será que eu vou ressuscitar e eu vou para Jerusalém glorificada com Cristo ali? Aí vai acontecer isso. Aí eu vou estar na Jerusalém glorificada pensando, quando é que vai acabar logo esse reino para inaugurar o novo céu e a nova terra e eu ir para aquela cidade ali que é descrita em Apocalipse? Eu ainda vou anelar ainda por essa pátria. Então pode ser que o versículo 14 fale das 3 cidades, que na verdade são versões de uma só. É a cidade de Deus. Essa é a nossa pátria. Querem ir para lá? Vale a pena ser crente? Vale, né? Só leva paulada. Crente só leva paulada aqui, mas olha o que nos aguarda. É isso que nos aguarda, essa é a nossa esperança. Por isso que é bom ser crente, temos esperança. E o incrédulo? Que esperança ele tem? Nada. O incrédulo, ele é um pouco alegre na juventude, quando ele é jovem, porque ele não pensa nas coisas do futuro. Ele é novo, ele é jovem, ele é bonito, ele tem tudo pela frente. Então ele não está nem aí. Mas isso passa. Juventude dura quantos anos? Quantos anos dura a juventude? Uns 20? É isso aí. 10 anos? 20? Depois é só ladeira. Aí acabou. Vai desmanchando. Aí acabou. E sobra o quê? Nada. Então, essa é a felicidade. Esse é o céu do incrédulo. O incrédulo tem um céu aqui, que dura 10, 20 anos. Esse é o céu dele. A cidade feliz dele é aqui. Dura 10, 20 anos no máximo. Não tem mais nada para ele. Mais nada. É a figura mais infeliz da terra e não sabe o quanto é infeliz. Não tem nem ideia do quanto é infeliz. Esse é o incrédulo. Mas nós, pela graça de Deus, aprendemos essas coisas. Nós cremos em Jesus. Ele nos deu um passaporte. Ele morreu na cruz e com seu sangue ele carimbou o nosso passaporte. Nos deu uma cidadania nova. E agora então nós temos essa pátria na qual um dia viveremos para sempre. Então que venha a morte, que venha. Que venha a velhice, a morte, venha tudo. Porque eu tenho uma pátria. A Bíblia fala o seguinte: se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Quer coisa melhor que isso? Quer coisa melhor que isso? Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então é isso, gente. Fazer oração para encerrar? Sabadão, todo mundo aí, hein? 3 da tarde. Com direito a café. Oração. Senhor, obrigado por essas lições preciosas. Que o Senhor fortaleça a nossa fé e que o nosso conhecimento da sua palavra nos sirva de consolo, nos sirva de inspiração para sermos obedientes e gratos, e que nos ajude a prosseguir debaixo da sua proteção, da sua direção, do seu conforto, do seu ensino, da sua misericórdia, que essas coisas todas nos acompanhem, enquanto nós ansiamos neste mundo pela chegada à nossa pátria. A nossa pátria definitiva, quando estaremos com o Senhor para sempre. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.